Você sabe que cor é uma barata? Se você disse marrom, está errado. A cor tem um nome que você nunca vai saber nem pronunciar. Isso não é bobagem. São cores que você não pode ver, mas eu posso. Sou o primeiro ser humano documentado com visão pentacromática. Isso significa que tenho 5 tipos diferentes de células receptoras de imagens em meus olhos, diferente de quase todo ser humano que tem 3. Cada uma dessas células pode distinguir cerca de 100 tons individuais, mas elas se misturam umas com as outras, o que significa que você, por exemplo, pode ver cerca de 1 milhão de cores diferentes. Já eu posso ver cerca de 10 bilhões. Nenhum outro mamífero consegue isso, apenas pombos e algumas borboletas. Mas se isso para você não parece grande coisa, deixe-me fazer uma pergunta. Qual é a coisa mais bonita que você já viu? Um pôr do sol? Um arco-íris? O meu é um bolinho de chocolate de mercado. Eu estava fazendo compras e vi um monte deles em uma caixa em cima de uma das prateleiras. Seja lá quais forem os produtos químicos que eles colocam nessas coisas, todos têm suas próprias cores. Juntos criam um lindo mosaico. Meio que torna o bolo menos apetitoso, mas certamente melhor de se olhar. Essas cores são indescritíveis. Digo isso no sentido literal. Não consigo descrevê-las para você. É realmente impossível você descrever algo que alguém não consegue ver. Há algumas coisas que eu nem sabia que tinham cor até eu me tornar um pentacromático. O movimento, por exemplo, tem cor. Toda vez que algo se move, cria um leve rastro de uma cor que só posso descrever como energética. Eu comecei a chamar essa cor de vis. A maioria das frutas é multicolorida, mas os olhos comuns captam apenas a cor primária presente nelas. Se os pêssegos parecessem para você como eles são para mim, então você provavelmente não os comeria mais. No entanto, eu não nasci assim. Nasci com a velha e chata visão que vocês têm. Mas então, sofri um acidente de carro. Você sabe de que cor são as faíscas quando 2 pedaços de metal colidem? Eu chamo de paf. Esse é o som que o carro da minha esposa fez quando atingiu o carro ao nosso lado. Na verdade, é uma cor reconfortante. Evoca o mesmo tipo de sensação que você tem quando sente o cheiro de fumaça. O sangue não é mais apenas vermelho. Sangue foi a última coisa que vi antes de perder a visão. Vanessa, minha mulher, estava dirigindo. Ela estava bêbada, mas não tanto quanto eu. Nós estávamos discutindo. A culpa foi minha. Vanessa gritava dizendo: "Ela valeu a pena, John? Valeu a pena acabar com tudo o que tivemos juntos?" Ela estava certa. Contratar uma prostituta nunca foi algo que pensei que faria. Perder nosso casamento não fazia parte dos meus planos. Mas eu estava ficando entediado com nosso casamento. Eu queria algo novo. Claro que não sabia que fazer isso significaria que ela largaria o volante durante uma briga. Quando o carro desviou para o acostamento, tentei puxar o volante de volta. Puxei com muita força. Nós batemos em um carro que tinha acabado de entrar na pista da extrema-direita. Uma adolescente de 18 anos estava ao volante. A colisão quebrou sua espinha ao meio. Ela morreu em uma poça de seu próprio sangue. Nosso carro girou e bateu no canteiro central. Vanessa foi jogada para fora do carro. Meu cinto de segurança me prendeu ao assento. O para-brisa explodiu em 1 milhão de pedaços. O vidro quebrado tem toda uma série de cores, muitas para citar. O vidro choveu sobre mim, cortou minha pele como se fosse argila. 2 grandes cacos se alojaram em meus olhos. A última coisa que vi foi sangue, e a última coisa que ouvi foi Vanessa gritando: "Deus, isso dói, por favor, Deus, dói." Não tenho certeza de quando acordei. Sem minha visão,
Eu estava impotente, à deriva, em um mar de escuridão. Depois de um tempo, ouvi uma voz me perguntando se eu podia ouvir. Era a voz de uma mulher, uma enfermeira. Sim, eu ouço. Onde estou? Perguntei. Ela me disse que eu estava no hospital e que havia sofrido um acidente. Não consegui ver o rosto dela, mas percebi que estava franzindo a testa quando me disse que eu ficaria cego pelo resto da minha vida. Acontece que você não precisa de olhos para chorar, e foi tudo o que fiz nos primeiros dias. Nenhum médico poderia me ajudar. Depois de uma semana vivendo em minha própria escuridão pessoal, alguém do hospital teve pena de mim. Chamaram um especialista. Ele estava trabalhando em um procedimento experimental. Quanto vai custar? Eu perguntei. Não precisa. Farei o procedimento de graça. O médico me disse. O Dr. Gosley era de uma instalação de testes em Colorado, nos Estados Unidos, que estava trabalhando em aprimoramentos biomecânicos. Ele e sua equipe estavam precisando de alguém cujos globos oculares tivessem sido destruídos, mas de alguma forma ainda possuíssem os nervos ópticos funcionando. Alguém que ainda tinha a função cerebral completa e poderia descrever o que viu. Alguém desesperado o suficiente para não se importar em ser uma cobaia humana. E esse alguém era eu. A cirurgia durou 4 horas. Eles haviam me avisado de antemão que meus olhos experimentais seriam mais poderosos do que meus olhos originais, mas não me avisaram que meus olhos pentracromáticos veriam coisas que a humanidade não deveria ver. Após o procedimento, a primeira coisa que me impressionou foram minhas unhas. Elas eram coloridas de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Até perguntei à enfermeira se alguém tinha pintado elas. A resposta foi não, e suas unhas também eram coloridas. Acontece que, na verdade, as unhas não são incolores. São de uma cor que chamo de fouillet. Não é uma cor bonita. O hálito da enfermeira era de uma cor que chamei de núbila. O hálito da maioria das pessoas ainda é incolor para mim, mas se uma pessoa fuma cigarros com bastante regularidade, torna-se núbila. Acostumar-se a poder ver novamente significava para mim acostumar a ver as novas cores. Tudo parece diferente de antes. Os rostos das pessoas têm cores tão complexas que é mais fácil identificar alguém pelas manchas aleatórias de cor nelas do que pelo formato real de seu rosto. É cômico que haja tanta briga sobre a cor da pele no mundo, porque quando você pode ver 10 bilhões de cores, as pequenas diferenças cromáticas entre preto e branco não fazem a menor diferença. Às vezes, penso que minha nova visão é algo positivo, mas então me lembro de quando olhei com meus novos olhos para minha esposa. Lembro-me das coisas que nenhum humano deveria ver. A primeira vez que a vi foi 2 meses depois do acidente. Vanessa tinha sido mais gravemente ferida que eu. Quando ela foi jogada para fora do carro, quebrou os ossos de seus braços e pernas. Os fragmentos de osso rasgaram bastante sua musculatura. Levou 12 horas de cirurgia para salvar sua vida, mas eles tiveram que amputar tudo. Sua pele estava tão queimada pelo asfalto que foram necessários 4 enxertos de pele para restaurar seu rosto. Achei que estava preparado para cuidar de Vanessa tetraplégica. Os médicos explicaram sua condição com antecedência e me avisaram que seria horrível. Seus membros não passariam de cotocos, mas o pior era que eles não podiam ver o que eu podia ver. Eles não poderiam ter me avisado que ainda haveria algo onde os membros da minha esposa um dia estiveram. 4 bolhas fantasmagóricas se estendiam de seus braços e pernas enfaixados. Eles tinham a forma de seus membros perdidos, mas estavam contorcidos e dobrados em ângulos estranhos. Quando ela moveu os tocos dos braços e pernas, as bolhas seguiram como se fossem os membros originais.
embora quebrados. Eram de uma cor que passei a chamar de OLD. Tenho pavor de ver a cor OLD. A maioria dos amputados tem membros com essa cor brotando de seus tocos. O ar em torno de cemitérios e crematórios é tingido dessa cor OLD. Ocasionalmente, a carne que você compra na mercearia tem uma aura de OLD emanando dela, mas apenas se for fresca. Por um tempo, pensei que OLD era a cor da morte. No entanto, na semana passada, aprendi o que realmente é. Vanessa faleceu. Já se passou quase um ano depois do acidente. Acho que era a hora dela. Minha maravilhosa esposa lutou o máximo que pôde, mas eventualmente seu corpo desistiu. Ela morreu em nossa cama enquanto eu estava tomando banho. Fiquei com o coração partido quando a encontrei. Só quando ela se foi é que percebi o quanto não dava valor à sua presença. Liguei para a ambulância e deitei ao lado dela enquanto esperava a emergência chegar. Seus últimos dias foram difíceis para nós dois. Mesmo com medicação pesada, Vanessa sentia uma dor fantasma constante em seus membros perdidos. Eu também não dormia, e nas noites em que conseguia, geralmente tinha sonhos vívidos sobre o acidente. Eu tentei tirar esse pensamento da minha mente, mas eu me lembrava do acidente toda vez que eu colocava os olhos em seus membros fantasmagóricos. Quando chegasse a hora dela, secretamente esperava que sua morte fosse um alívio para nós dois. Foi um belo enterro. Eu escolhi as flores. Ela teria gostado delas, mesmo que não pudesse ver nelas todas as cores que eu vi. Quando voltei para casa, vi que havia uma mancha na cama onde seu corpo estava. Parecia familiar. Era a cor OLD, a cor de seus membros fantasmagóricos. Troquei os lençóis. Depois de algumas horas, outra mancha apareceu. Eu troquei novamente. A mancha voltou. Não importa quantas vezes eu lavava os lençóis, a mancha continuava voltando. Comecei a dormir no sofá para fugir disso. Olhar para o tecido com cor OLD apenas me lembrou de sua morte. 2 dias atrás, eu estava em nosso quarto trocando de roupa e notei que a mancha havia desaparecido. No espaço, alguns centímetros acima de onde estivera, agora havia uma nuvem da cor OLD flutuando no ar. Estava se movendo. Ao longo das próximas horas, a nuvem assumiu uma forma humanoide, a forma da minha esposa. Ontem à noite, a nuvem saiu da cama. Seu movimento é meticulosamente lento, mas de alguma forma muito humano. Esta manhã, a nuvem estava na cozinha enquanto fazia o café. Tentei perguntar ao meu vizinho se ele podia ver aquilo também, mas ele apenas olhou para mim como se eu fosse louco. Apenas meus olhos especiais podem ver a figura. Não tem rosto nem nada, mas ainda posso dizer que está olhando para mim. Ela me segue em todos os lugares. Se senta no banco do passageiro quando dirijo meu carro, fica ao meu lado no banco, me observa enquanto tomo banho. Está bem atrás de mim enquanto te conto essa história. Um rosto escuro e de cores indescritíveis da minha falecida esposa, me encarando, observando-me com olhos que não estão lá. Já tentei fugir, mas sempre me alcança. Não vai me deixar em paz, aquilo não para de me seguir. OLD não é a cor da morte. A coisa que me segue não pode estar morta porque sempre sabe onde estou. Ela se move exatamente como Vanessa costumava se mover. É ela, eu sei que é ela. Eu vejo nuvens OLD como ela em todos os lugares agora, seguindo as pessoas. Elas estão na forma de nossos entes queridos, aqueles que não suportam se separar de nós. A maioria das pessoas tem um. Se você perdeu um ente querido, provavelmente não os vê. Só meus olhos podem vê-los. Vanessa, se realmente é você naquela nuvem, então me desculpe por tudo aquilo que fiz de errado. Sinto muito por todas as palavras que nunca tive a chance de dizer. Por favor, não me siga mais. Eu só quero ficar sozinho. Eu sei que você me ouve. Não acho que OLD seja a cor da morte.
As coisas que nos seguem estão vivas, pelo menos à sua maneira. Elas são as almas dos que partiram, almas que estão presas, almas que não param de nos seguir. O homem nunca foi feito para ver essa cor. Nunca fomos feitos para saber o que acontece conosco quando morremos. Eu vejo as cores que você não pode ver, e elas escondem um segredo terrível. Não há céu ou inferno. Quando morremos, não seguimos em frente. Ficamos aqui e assistimos em silêncio até o fim dos tempos. Por favor, me deixe em paz, Vanessa. Por favor, pare de olhar para mim. Até a próxima. Obrigado.